Vamos aí, pessoal, do primeiro A e do primeiro B. Então, temos aí, ó, indique, vamos fazer hoje a devolutiva das nossas atividades que foi desta semana, tá bom? Então, vamos ver aí. Olha só. Indique aí qual é o gráfico que expressa a proporcionalidade direta entre uma grandeza e o quadrado da outra, considerando as grandezas x e y em que y é igual a x ao quadrado. X ao quadrado, gente, ela vai ser uma equação do segundo grau. Essa daqui, gente, ela é um exponencial que vocês ainda não estudaram, tá? É o gráfico de exponencial. Esse daqui, gente, que é a nossa letra B, ela é do primeiro grau, que é uma reta, tá? E aqui, gente, tá? Na sua letra C, eu até coloquei, ela tava assim. Aí eu coloquei ela aqui assim, ó, para demonstrar para vocês que essa é o x ao quadrado, porque ele vai vir aqui, ele vai retornar para cima, tá? E essa daqui, ela é, gente, do terceiro grau, que faz exatamente isso, faz aqui e vem para cá, tá bom? Então, é a nossa letra C. Vamos lá no próximo. O próximo, gente, praticamente é a mesma coisa, né? Ó, aqui está. O gráfico abaixo representa uma proporcionalidade entre duas grandezas, que é as grandezas aqui. Assinale a situação que pode ser representada por esse gráfico. Ele estava assim, só, e aí eu continuei ele, gente, para fazer a voltinha, tá vendo? Aí ele fala assim: o preço a pagar por litro de gasolina depende do valor do litro desse combustível. Isso, gente, é uma equação do primeiro grau, que é uma reta, então não é. O tempo, x, que percorre aí 200 km, depende da velocidade do veículo, também não é, tá? A idade do pai em relação à idade x do filho, também não é. E aqui, olha só como é esse, gente. A área de um quadrado depende da medida x do seu lado, olha só. A área y, né? Eu coloquei aqui, ó, a ao quadrado ou a é igual, que seria a área igual a x ao quadrado. Pronto. Então, essa é a resposta. Letra D, tá? Vamos lá no próximo. Nessa daqui, gente, olha lá, a distância percorrida por um corpo em queda livre é diretamente proporcional ao quadrado do tempo da queda, gente. Sendo G dividido por 2 a constante de proporcionalidade. G dividido por 2 é a constante de proporcionalidade. Vocês estão vendo em todas aí as fórmulas, elas são iguais, né? Elas estão nas fórmulas, né? Aí ele fala assim, onde G é a gravidade. Para determinar o andar de um edifício do qual caiu um vaso que levou 3 segundos para atingir o solo, pode-se usar a expressão. Esse 3 segundos, gente, não vai entrar na conta. É só para dizer aí que tá caindo, né? Aquilo lá. Mas então, aqui tá a resposta, gente. Ó, diretamente proporcional o quadrado do tempo. O quadrado do tempo. Olha aqui, ó. Aqui tá t ao quadrado. Só que, ó, tem essa distância. É a distância que ele quer achar. Como que a distância pode estar desse lado de cá? Então, letra A já furou. Letra B, distância ao quadrado. Também não é, gente, porque é t ao quadrado, tá? Que é o tempo ao quadrado, ó. Tempo ao quadrado. E aí, olha aqui, ó, a letra C. Tempo ao quadrado dividido pela distância. Você quer achar a distância. Então, qual é a resposta mais correta? É a letra D, porque distância é igual a o G dividido por 2, né, que é a constante. Aqui, gente, existe uma multiplicação vezes o tempo ao quadrado. É isso, tá? Então, letra D. Vamos lá no próximo agora, na 4. Olha lá, ó. A tabela abaixo traz a proporcionalidade direta entre a grandeza y e o quadrado dela. A grandeza y e o quadrado dela, gente. Então, quer dizer o quê? Quadrado, lembra? Isso daqui, gente, não é o quadrado, é x ao quadrado. É alguma coisa ao quadrado. O quadrado dela é x ao quadrado. Tá vendo? Então, tá falando aqui. Olha só, qual que você vai achar? Que grandeza que é? Tá vendo? 5, 2, 20, 3, 45. Aqui o 4, 80. Beleza.
que nós temos que achar? Vamos achar o valor dele. Então, se a gente colocasse aqui, ó, o x valendo 1, mais o 15, daria 5? Tá errado. Então, vamos ver aqui letra B, ó. Ó a letra B como realmente é verdadeira. Por quê, gente? 5 vezes o 1 ao quadrado. Dá 5. 5 vezes 2 ao quadrado. Vai dar 4 vezes esse, 20. 5 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 vezes o 5, 45. Ó o 45 bem aqui em cima. Tá vendo? Então, letra B. Tá? Vamos lá no próximo. Ó esse próximo grandão, enorme, né? A número 5, ó lá, ó. Uma bola é arremessada para o alto. A altura A, em metros, atingida pela bola a partir do ponto de lançamento. Depois de um t segundos, é dada pela expressão. Aí tem a expressão aqui, gente. Olha lá, ó. T ao quadrado menos 20t menos 5t ao quadrado, que quer dizer o quê? Qual é a altura máxima que essa bola atingirá? Quando fala a altura máxima, gente, que é a parte do y. Tá vendo? Ó? É o YV que ele quer que ache. Então, você vai usar essa fórmula. Menos o delta dividido por 4 vezes o A. Tá? Mas antes, como é delta, eu tenho que achar essa aqui. Então, eu já coloquei aqui, ó. Quem é o A? Ó, o A é menos 5. Quem é o B? Tá? Que tá trocado aqui, tá, gente? 20. E quem é o C? O C eu não tenho, ó. É 0. Então, eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar 20 ao quadrado menos o 4 vezes o menos 5 vezes o 0. Essa parte toda, gente, tá? Eu vou cancelar ela. Então, vou ficar só com 400, que é 20 vezes 20. Aí, vamos substituir aqui, ó. Ele vai ficar menos o 400, que é menos o delta, menos 400 dividido por 4 vezes o A. O A é menos 5. Ó, aqui, ó, menos 5. Então, eu vou colocar ele aqui, menos 5. Vai ficar 4 vezes 5, 20. Dividir, menos com menos é mais, deu 20. Então, o nosso YV é 20, que é a nossa letra A. Tá bom? Aqui, ó, nesse daqui. Uma empresa produz certo tipo de peça, tá? Que tem o seu custo definido pela função. Ó a função que tá, 2x ao quadrado menos 40x mais o 2.000. A quantidade de peça que deve produzir para que o custo seja o mínimo. Quando falar o mínimo, eu vou fazer o XV, tá? Quando ele falar o máximo, eu vou colocar YV, tá? Então, o XV é o mínimo aqui. Aí, você vai fazer o quê, gente? Ó, coloquei o A, o B e o nosso C aqui. Só que, no caso, eu vou usar a fórmula do XV. O que é o XV? É menos o B dividido por 2 vezes o A. Então, eu não preciso fazer o delta. É só fazer essa aqui, ó. Menos com menos, ele vai dar mais. Eu multiplico aqui embaixo, que o nosso A é 2. Então, vai ficar 40 dividido por 4, que vai dar 10. Então, é a nossa letra C. Tá bom? Vamos lá no próximo. Aqui no próximo, gente, bem legal também, ó. Como a tarefa de casa, um estudante teve que construir um gráfico abaixo. Aí, construiu o gráfico. A função a que essa gráfico corresponde é menos 2x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado, gente, o gráfico sairia assim, que é decrescente aqui, ó. Esse aqui também é decrescente, ó. O gráfico sairia do ladinho de cá. Tá? Esse aqui tá dizendo que o x é igual a y. Se você olhar, ó, aqui, ó, x é igual a y, esse aqui, o menos 1, ele vai dar aqui bem certinho no 1, desculpa, o menos 1 não, o 1 vai dar certinho no 1 aqui? Não, então não é x igual a y. Então, qual é a resposta? Ó a resposta dessa daqui, gente, letra D, por quê? Se eu colocar o 1 aqui, olha só o que vai dar. Dá pra ver certinho. 2 vezes 1 é 2. Então, o 1 dá bem certinho no 2 aqui, ó. E se eu colocar menos 1, também vai dar certinho no menos 2 aqui embaixo, ó. Tá vendo? Certo? Então, a resposta é a letra D. Vamos lá no próximo. Aqui, gente, olha só. O gráfico abaixo, os gráficos abaixo, aquele que representa uma função crescente do primeiro grau crescente do primeiro grau. Primeiro, vocês já viram esse desenho aqui.
Ela é do terceiro grau, ó. Ela faz aqui e vira aqui. Então, não é essa aqui, gente, é x elevado ao cubo, para vocês terem ideia. Então, não é, tá? Tá, aqui eu já coloquei a alternativa, né? Crescente, porque essa aqui o que que é? Exponencial. E essa aqui é do primeiro grau, mas ela é decrescente. Então, ó, bem fácil, ó, letra B, tá? Próximo aí a 10, né? 10 não, 9. O gráfico abaixo, para que valores de x estão representados o crescimento da função do primeiro grau. Gente, aquele que está crescendo, que cresce. Aqui, ó, ele está em igualdade. E aqui também ele permanece em igualdade. Então, ó, a parte que está crescendo, que vai daqui a aqui, 2 e 1. E a parte que está crescendo, 4 e 5. Entre 2 e 1, ó, entre 2 e 1, 4 e 5, letra C, tá? E essa 10 aqui, gente, ó, complete aí o gráfico, né? Observe o gráfico a seguir. Temos aí, ó o que ele fala, tá aqui os gráficos. Primeiro, aqui, gente, x ao quadrado, menos x ao quadrado, aqui também pode ser 2x ao quadrado, 4x ao quadrado, tudo x ao quadrado, tá? Equações do segundo grau e equação do primeiro grau. Entre esses gráficos, aqueles que expressam uma proporcionalidade direta entre uma grandeza e o quadrado dela, gente, tá? Entre uma grandeza e o quadrado dela. Aqui, gente, pode ser, a gente pode colocar o A aqui, que pode ser assim, ó. Poderia ser, por exemplo, assim, 2x ao quadrado, x ao quadrado, 3x ao quadrado, 5x ao quadrado, tá? E por quê? Porque aqui ele pode aumentar, tá vendo que aqui tá aumentando um pouquinho ou diminuindo. Se ele tá falando que é a grandeza e o quadrado dela, isso aqui é do primeiro grau, tá vendo? Esse aqui é do primeiro grau, então não é. Quais são, então? A nossa letra C, gente, que é o 1, o 2 e o 3. O 4 tá fora, beleza? E aqui temos a 11, que eu passei uma a mais para vocês, só para vocês terem, gente. Também é bem interessante, tá? Que vocês vão fazer o seguinte, ó, que ele tá falando, ó. Ao ler uma reportagem sobre a produção de celulares, onde uma certa empresa produz 4 celulares para 15 segundos, tá? A cada 15 segundos. Marcos ficou imaginando quantos celulares são produzidos por dia nessa fábrica. Para auxiliar, ele construiu um quadro com a quantidade de celulares produzidos por uma fábrica em relação a horas trabalhadas. Então, temos lá 1 hora, 960. 2 horas, 1920. E assim por diante, gente. Ele quer saber qual que é aí a função, né? Que ele perguntou aqui, ó. Né? A função que permite Marcos calcular a quantidade correta de celulares produzidos em relação a horas trabalhadas é. Tá dizendo essa, por exemplo. Lógico que não é. E se você colocar 15 vezes 1, vai dar 960? Não é. E se você colocar aqui, nesse daqui de baixo, por exemplo, ó. Tá vendo? Também não vai dar, porque vai ser 960 mais 960 vezes 1. 960 mais 960, gente, ele vai dar 1920. Não é, porque teria que dar primeiro 960. Aí eu fiz aqui para vocês poderem ver, ó. 960, nesse daqui, ó, 960 vezes 1, 960. 960 vezes 2, gente, 1920. 960 vezes 3 vai dar o valor que tá lá, 2.880. Então, nossa letra D. Beleza, turma? Até mais, hein?